Olá! Então, a nossa videoaula de hoje vai ser do Square Girassol. Você pode estar fazendo como girassol mesmo, conforme eu vou explicar na videoaula, ou você pode usar a criatividade para fazer outras flores, fazendo umas combinações, pode fazer marrom aqui, amarelo, vermelho, rosa. Pode usar as combinações que você desejar para fazer, seguindo esse mesmo passo a passo que eu vou fazer agora, tá bom? Espero muito que você goste e vamos lá para a videoaula. Então, para os materiais que eu vou utilizar para fazer a nossa flor girassol, o square de girassol, é uma agulha número 13,5, uma tesoura para arremate. E aqui eu tô usando um barbante na numeração 6, o amarelo, o marrom, o branco e a cor bege. Então, essas 4 cores para fazer o nosso square de girassol. Para dar início, eu vou estar iniciando com o marrom para fazer a parte do miolo da nossa flor. Eu inicio com o anel mágico. Caso você não queira fazer com o anel mágico, se faz com 5 correntinhas, fecha na primeira formando um círculo. Eu vou iniciar normalmente com o anel mágico, passo a minha agulha aqui, ponto baixo, e agora eu subo 1, 2 correntinhas com esse ponto baixo, 3 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Laço e dentro do anel eu trabalho mais 15 pontos altos, totalizando 16 com essas primeiras correntinhas que eu subi. Então, quando finalizar os 16 pontos altos, eu retorno. Finalizando, então, os 16 pontos altos, eu pego essa ponta, caso você fez com anel mágico, caso você fez com as 5 correntinhas, só finaliza com ponto baixíssimo, conforme eu vou explicar aqui agora. Com o anel mágico, puxa essa ponta até fechar bem. O importante, a diferença de fazer com o anel mágico, ele fica bem fechadinho essa parte do círculo. Então, eu fechei. Agora, eu fiz o último ponto alto e venho nesse primeiro, na terceira correntinha, e faço um ponto baixíssimo, corto e arremato o meu barbante, aí eu retorno com a cor bege. Finalizei, cortei, arrematei o barbante, já tô com o bege na agulha. Venho sobre qualquer um desses pontos altos e prendo com um ponto baixíssimo. Subo 1, 2 correntes, laço e no mesmo espaço eu vou fazer dessa forma. Eu coloco e puxo. Ó, fiquei com 3 alcinhas, deixo assim. Laço novamente no mesmo espaço, eu coloco e puxo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas na agulha, laço e tiro todas de uma vez. 1, 2 correntinhas, laço, vou para o próximo espaço. Aqui eu iniciei com 2 correntinhas por conta de ser aqui o início. A partir desse segundo, eu vou fazer dessa forma: laço, coloco nesse espaço, puxo uma laçada e deixo assim. Laço novamente no mesmo espaço, puxo uma laçada, dou uma alongada quando eu puxo para ficar da mesma altura. Laço novamente, venho nesse mesmo espaço, puxo uma laçada e nota que eu dou uma alongada. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alcinhas aqui na agulha. Então, eu laço e passo por dentro desses 7 dentro dessas 7 alças para formar um ponto pipoca. Eu faço um ponto baixo para fechar e mais uma correntinha de espaço. Laço, venho no próximo espaço e vou fazer a mesma repetição. Coloco nesse espaço, puxo, dou uma alongada. Laço novamente, coloco no mesmo espaço, puxo, dou uma alongada e mais uma vez. Laço, no mesmo espaço, puxo e dou uma alongada. Agora, eu laço e passo por dentro. Não deixa muito apertado, porque você vai ter que passar por dentro dessas alcinhas, aí fica mais difícil. Então, toda vez que você puxa a laçada, você dá uma alongada para ficar mais fácil de passar aqui nesse espaço. Uma correntinha para fechar e mais uma correntinha de espaço. Laço novamente, vou fazer mais um aqui para não ficar dúvida. Venho sobre o próximo, lacei,
Coloco a minha agulha nesse espaço, puxo uma laçada e note que quando eu puxo, eu dou uma alongada, para ficar da mesma altura desses que tá na agulha. Laço, no mesmo espaço, passo aqui por dentro, puxo uma laçada, dou uma alongada. Eu não passo ainda por dentro das alcinhas. Então, eu fiz uma, duas, vou fazer mais uma vez. Laço no mesmo espaço, passo aqui por dentro, puxo e dou uma alongada. Então, tenta deixar bem solto para não ter dificuldade de passar aqui por dentro. Então, quando se passa, você dá uma alongada. Laço e passo por dentro dessas alcinhas, faço um ponto baixo para fechar e mais uma corrente de espaço. Então, eu acredito que está clara essa parte. Então, eu vou fazendo por toda a volta até ficar um total de 16, sempre fazendo no próximo ponto alto, não pula. Então, eu preciso ficar um total de 16 grupinhos desse. Se tiver alguma dúvida, retorna nesses primeiros que eu fiz, vai fazendo, quando chegar no último eu retorno. Finalizando, então, conforme eu expliquei, vai deixando ele bem soltinho para não ter dificuldade de passar por dentro das alcinhas. Então, eu fiz um total de 16, confere se tem 16. É muito importante essa conferência para dar certo na parte que eu estiver fazendo o quadrado. Então, aqui precisa ter 16 bloquinhos. Então, eu fiz duas correntinhas, né? Uma corrente para fechar e mais uma corrente de espaço. Venho aqui onde eu, bem em cima, eu tenho esses 3 pontos altos, bem no meio deles eu faço um ponto baixíssimo, corto, arremato, aí eu retorno com o amarelo. Aqui eu já finalizei, cortei, arrematei o meu barbante, já voltei com o amarelo na agulha. Nesse espaço que eu tenho das correntinhas entre um bloquinho e outro, eu vou prender o meu barbante com um ponto baixíssimo. Subo uma, duas correntes e agora eu vou tirar pontos altos juntos. Laço, venho nesse espaço, eu tenho 3 argolinhas, eu tiro duas, laço e venho nesse mesmo espaço. Tiro duas, eu tiro só meio ponto alto, então eu vou tirando e vou deixando. Laço e mais uma vez. Tiro duas alcinhas. Fiquei com 4, tiro todas de uma vez. Então, ficou dessa forma. Eu fiz essas duas correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto e mais 3. Agora, eu faço uma correntinha para fechar e mais 2 correntes de espaço. Então, fica um total de 3 correntinhas. Laço, aqui eu iniciei com as 2 correntinhas para dar altura. A partir desse segundo, eu faço direto, eu já laço e venho direto fazendo o ponto alto. Então, coloco nesse espaço de correntinha entre um bloco e outro, faço dessa forma, tiro 2 alcinhas, deixo 2 na agulha. Laço, no mesmo espaço, tiro 2. Laço novamente, tiro 2 e mais uma vez, laço e tiro 2. Então, ficou dessa forma. A partir desse bloquinho vai ser feito dessa forma. Então, eu faço por 4 vezes. Agora, eu laço e tiro todos de uma vez. 1, 2, 3 correntinhas. Laço, venho para o próximo espaço, vou fazer mais uma vez para ficar bem claro. Coloco nesse espaço, tiro 2 alcinhas. Laço novamente, mesmo espaço, 2. Laço, mesmo espaço, 2. Laço, mesmo espaço, 2. Então, eu fiz essa repetição por 4 vezes e fui deixando essas alcinhas, sempre tirando apenas 2 alças do ponto. Laço e passo por dentro de todas essas alcinhas, fechando todos juntos. 1, 2, 3 correntes. Então, eu vou fazendo esta mesma repetição, não tem segredo, é bem fácil de fazer, faço sempre por 4 vezes. Laço, tiro 2 alças, laço, 2 alcinhas, laço, 2, laço e 2 novamente. Então, agora eu laço e tiro todas de uma vez, eu faço por 4 vezes. 1, 2, 3 correntes. Vai fazendo esta mesma repetição por toda a volta. Confere se tem 16 bloquinhos. Quando fizer o último bloquinho, eu retorno.
Finalizando aqui, então, todos os bloquinhos, eu fiquei novamente com 16 bloquinhos desses pontos altos. Fiz, então, as 3 correntes, e aqui bem em cima, onde eu fechei esses pontos, eu faço um ponto baixíssimo, corto, arremato o barbante, aí eu retorno com o branco para formar o quadrado. Para fazer a base quadrada, já tô aqui com o branco na agulha, a cor que você for usar, e prendo aqui nesse espaço dessas correntinhas com um ponto baixíssimo, e agora eu vou fazer meio ponto alto duplo. Para dar altura do primeiro, eu faço 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2 laçadas na agulha, coloco nesse mesmo espaço, tiro 2 alças, e aqui eu tenho 3 alcinhas na agulha, eu tiro todas de uma vez. 1, 2 laçadas no mesmo espaço, tiro 2 alcinhas, agora eu tenho 3, eu tiro todas de uma vez, formei um meio ponto alto duplo. 1, 2, 3 correntinhas, notem que eu fiquei com 3, meio ponto alto duplo. Laço 2 vezes e no mesmo espaço eu vou repetir por mais 3 vezes. Então, tiro 2, 3 alcinhas na agulha, tiro todas de uma vez. 1, 2 laçadas, mais uma vez, tiro 2 e tiro as 3. 1, 2 laçadas no mesmo espaço, mais um meio ponto alto duplo. Então, ele fica um pouquinho mais alto do que os outros que eu vou fazer. Sem correntinha de espaço, eu laço e venho para o próximo espaço dessas correntinhas da carreira em amarelo e faço aqui dentro 3 pontos altos. Então, aqui é 3 pontos altos normalmente. 1, 2 e 3 pontos altos. Sem correntinha de espaço, eu laço e venho para o próximo espaço e faço 3 meio pontos altos. Então, lacei, entro nesse mesmo espaço, puxo, eu tenho 3 alcinhas na agulha, eu laço e tiro todas de uma vez. Formei o meu primeiro meio ponto alto. Laço no mesmo espaço, tiro essas 3 alcinhas de uma vez, laço e passo aqui por dentro. Laço, mais uma vez, eu faço um meio ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 3 meio pontos altos. Então, a minha sequência vai ser dessa forma. Então, aqui eu tenho meio ponto alto duplo, 3 correntes. Então, eu tenho 3 desse lado, 3 aqui. Próximo espaço, 3 pontos altos. Próximo espaço, 3 meio pontos altos. Próximo espaço, eu vou fazer 3 pontos altos novamente. Então, sem correntinha de espaço, laço e venho para o próximo espacinho e faço 3 pontos altos normalmente. É preciso fazer dessa forma. Como essa base aqui é uma base redonda, eu preciso fazer uma base quadrada aqui em branco, eu preciso fazer dessa forma para ele ficar bem quadradinho. Se eu fizer todos da mesma altura, ele vai ficar torto, então eu preciso deixar ele bem retinho, então eu preciso fazer dessa forma. Segue essa sequência que eu tô fazendo. Então, agora eu fiz esses 3 pontos altos, eu vou repetir esses meio ponto alto duplo, que vai ser no meu outro cantinho. Sem corrente de espaço, laço 1, 2 vezes a minha agulha e venho para esse outro espaço. Coloco a minha agulha aqui, tiro 2 alcinhas, fiquei com 3. Laço e tiro essas 3 todas de uma vez, formei o meio ponto alto duplo. Vou fazer laço 2 vezes, agora vou fazer um pouquinho mais rápido. Vou fazer por 3 vezes. Então, fiz 1, 2, e agora eu faço mais um meio ponto alto duplo. Fiquei com 3. 1, 2, 3 correntinhas, laço 2 vezes, e nesse mesmo espaço eu faço mais 3 meio ponto alto duplo. 1, 2, tiro 2 e agora tiro 3. 2 laçadas, mesmo espaço, 2 e 3. Então, aqui ele já formou 2 cantinhos e ficou bem quadradinho. Agora, eu vou repetir nas outras partes. Eu vou fazendo aqui com vocês para não ter dúvida. Sem corrente de espaço, próximo espaço. Laço e faço 3 pontos altos
normalmente, 3 pontos altos. Laço, próximo espaço, faço 3 meio pontos altos. Então, laço e tiro as 3 alcinhas todas de uma vez. Novamente, segundo e terceiro meio ponto alto. O próximo espaço vai ser 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Aqui o cantinho, 3 pontos altos, 3 meio pontos altos e 3 pontos altos. Agora, a vez do meu próximo cantinho, é essa mesma repetição. Sem corrente de espaço, venho para o próximo espacinho e faço esse leque de meio ponto alto duplo. 2 laçadas, venho aqui nesse espaço, 2 e 3. 2 laçadas, tiro 2 alcinhas, tiro as 3. 2 laçadas novamente, então, eu fiquei com 3 meio pontos altos duplo. 1, 2, 3 correntinhas no mesmo espaço, eu vou fazer 3 meio ponto alto duplo. Então, aqui eu faço um pouquinho mais rápido, que eu acredito que vocês já pegaram certinho como que faz. Então, para não tomar muito tempo, eu faço um pouquinho mais rápido. Formei o meu outro cantinho. Então, formei meu terceiro cantinho, ó, nota que ele vai ficando bem quadrado. E aqui eu faço mais uma vez a mesma repetição. Então, eu fiz o meu cantinho com os meio ponto alto duplo. Agora, no próximo espaço, eu faço 3 pontos altos normalmente. Laço, próximo espaço, 3 meio ponto alto. Assim, próximo espaço, 3 pontos altos. 2 e 3, dessa forma. E agora, eu já tenho, vou fazer o meu último cantinho. Tenho 1, 2, 3, e agora eu vou fazer o meu último cantinho, normalmente, conforme eu fiz nesses anteriores. Então, eu fiz os 3 pontos altos, laço. Notem que entre um bloquinho e outro não tenho corrente de espaço. Onde eu tenho correntinha é somente nos cantos que eu faço essas 3 correntinhas. Laço e venho nesse próximo espaço e faço. Laço 2 vezes, que aqui é o meio ponto alto. Então, eu faço 3 meio ponto alto. 1, 2 e 3. 1, 2, 3 correntinhas. Se você tiver dúvida, você retorna lá nos primeiros que eu expliquei certinho como que faz. 2 laçadas, tiro 2 e 3. 2 laçadas, tiro 2 e 3. 2 laçadas, 2 e 3. Então, formei o meu último cantinho. Laço e venho para o próximo espaço e é a vez dos 3 pontos altos. Agora, 3 meio ponto alto. 1, 2 e 3. E agora, eu finalizo com os 3 pontos altos no próximo espaço, que é o meu último espaço para finalizar esse quadradinho. Então, ele ficou dessa forma, ó, você vai ajeitando aqui. Nota que ele fica reto, ó. Ele vai ficar bem quadradinho. Como ele é redondo aqui no meio, ele fica... Eu preciso fazer dessa forma, conforme eu expliquei, para ele ficar um quadradinho. Finalizo, então, aqui com um ponto baixíssimo, posso cortar e arrematar, e tá finalizado o meu square ou quadradinho, porque o square significa quadrado. É só uma expressão no crochê, né, que a gente usa falando square, mas significa quadrado. Então, está finalizado, ele ficou dessa forma, bem bonito, pode cortar e arrematar. E eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. Mais pra frente, eu vou estar fazendo peças com esse mesmo square, com esse quadradinho, para usar em vários trabalhos, tá bom? Espero muito que você tenha gostado. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu joinha, ativa o sininho das notificações para ser avisado quando tiver videoaula nova no canal. Beijão e até uma próxima aula!